Será que o problema da Ferrari é realmente só estratégia? Porque toda vez que a equipe faz uma corrida abaixo do esperado, a reação costuma ser imediata. Muita gente coloca a culpa direto no muro dos boxes. A Ferrari errou de novo? A Ferrari estragou a corrida. A estratégia acabou com tudo. Mas talvez essa análise seja simples demais. Talvez o problema da Ferrari não esteja apenas nas decisões estratégicas. Talvez o problema também esteja na execução dos pilotos, no comportamento do carro e na forma como tudo isso se mistura durante a corrida. Antes de qualquer coisa, é importante deixar claro: Charles Leclerc e Lewis Hamilton são pilotos de elite. Não estamos falando de pilotos comuns. Leclerc é extremamente rápido, principalmente em volta lançada, e Hamilton é um dos maiores nomes da história da Fórmula 1. Só que ser piloto de elite não significa ser perfeito. Todo piloto tem pontos fortes e também tem fraquezas. E quando você corre pela Ferrari, essas fraquezas ficam muito mais expostas, porque a pressão é enorme, a cobrança é gigantesca e qualquer detalhe vira assunto. No caso do Leclerc, a principal característica dele é tentar tirar o máximo do carro o tempo inteiro. Ele é agressivo, rápido e muitas vezes consegue colocar a Ferrari em posições que talvez o carro nem merecesse estar. Isso, por um lado, é uma qualidade absurda, é o tipo de coisa que faz um piloto parecer especial. Só que também pode virar um problema, porque quando o piloto tenta compensar demais no braço, ele pode acabar colocando o carro em situações de risco, desgastando mais os pneus, perdendo consistência ou forçando uma estratégia que talvez não fosse a ideal para aquele momento da corrida. E é aqui que muita gente esquece de um ponto importante. Estratégia não é só escolher a volta certa para parar nos boxes. Estratégia depende de ritmo, pneu, tráfego, temperatura, posição de pista e principalmente a execução do piloto. Uma estratégia pode parecer boa no papel, mas se o piloto degrada mais pneu do que o esperado, perde tempo em uma disputa ou não consegue manter o ritmo planejado, tudo muda. Então, quando o Leclerc força demais para tentar extrair algo além do limite do carro, ele também pode acabar dificultando o plano da própria equipe. Já o Hamilton tem outro perfil. Ele é um piloto extremamente experiente, inteligente e vencedor, mas também é muito sensível ao comportamento do carro. Quando ele confia no equipamento, ele cresce muito. Mas quando não se sente conectado com o carro e isso aparece, ele questiona mais no rádio, demonstra incômodo, tenta entender o que está acontecendo e às vezes parece que a corrida fica mentalmente mais pesada para ele. Isso não apaga o tamanho do Hamilton, mas mostra que até os maiores pilotos da história também dependem de confiança para entregar o máximo. Então, quando você junta uma equipe pressionada como a Ferrari, um piloto como Leclerc que tenta carregar o carro acima do limite, e um piloto como Hamilton que precisa sentir confiança total no equipamento, o cenário fica muito mais complexo do que simplesmente dizer: a estratégia foi ruim? Às vezes a estratégia pode até fazer sentido, mas o conjunto não consegue executar. Às vezes o carro não ajuda, às vezes o piloto não consegue manter o plano, às vezes a comunicação demora, e às vezes tudo isso acontece junto. Por isso talvez a pergunta certa não seja apenas: a Ferrari errou a estratégia? A pergunta melhor seria: a Ferrari tinha carro, pilotos e execução para fazer aquela estratégia funcionar? Porque na Fórmula 1 moderna, uma boa estratégia não sobrevive sozinha. Ela precisa de um carro equilibrado, de pilotos consistentes, de comunicação clara e de decisões rápidas. Se uma dessas partes falha, a corrida inteira pode desandar. Então, na minha visão, é injusto colocar toda a corrida ruim da Ferrari apenas na conta da estratégia. Claro que a Ferrari já errou muito e isso faz parte da história recente da equipe. Mas Leclerc e Hamilton também tornam o cenário mais complexo. Leclerc por tentar extrair mais do que o carro talvez permita. Hamilton por depender muito de confiança e conexão com o carro. E quando tudo isso acontece dentro da Ferrari, uma equipe onde a pressão nunca é pequena, qualquer detalhe vira uma crise. Mas eu quero saber a sua opinião. O maior problema da Ferrari ainda é a estratégia, ou os pilotos também complicam o plano da equipe? Comenta aqui embaixo o que você acha. E se você gosta de Fórmula 1, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente vai analisar a Fórmula 1 sem ficar só repetindo o que todo mundo fala.